Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando a aula 4 de Física 1. Nas últimas aulas a gente vinha conversando aí, né, sobre a cinemática. Já mostrei para vocês alguns conceitos iniciais importantes aí de cinemática. E hoje a gente começa a trabalhar as grandezas, né, que estão dentro, né, dessa área do estudo dos movimentos aí. Vamos falar hoje sobre distância e tempo e da relação que existe entre distância e tempo, que é a chamada velocidade, tá? Então, o importante aí da aulinha de hoje é a gente introduzir essa grandeza nova aí, a velocidade média. Mas antes, vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes. Vamos lá. O que é intervalo de distância de tempo, né? Isso vai ser muito cobrado dentro dos exercícios. Imagine uma situação desse tipo em que um móvel, né, um carrinho aqui, está se movendo sobre uma trajetória reta. Então essa setinha a gente vai usar o tempo todo nos nossos exercícios, né, a nossa trajetória. Vamos usar ela de começo aí, sempre uma trajetória reta e horizontal. Essa setinha mostra o sentido do movimento, né, o sentido da trajetória, mas na maioria das vezes o móvel vai estar no sentido da trajetória também, né, então o sentido do movimento. E a gente vai ter alguns números, né, nesses esquemas, então aqui eu coloquei alguns números aqui embaixo, que são as posições por onde o móvel vai passar, né? Então veja que ele vai passar nessas posições aqui, estou chamando de S a posição e estou medindo em metros. E aqui em cima do carrinho eu estou marcando os tempos. Ó. Então eu sei que no instante zero, que é quando começou a marcar o tempo, né, quando foi começar, ele já estava na posição menos 2 metros, mas aí ele foi se movimentando, no instante 1 segundo, ele já estava na posição zero da trajetória, a gente chama de origem das posições, esse pontinho aqui. Isso vai ser perguntado em alguns exercícios, tá? Então, origem da trajetória é o ponto zero dela, né? Então, se ele começou no menos 2 aqui, é possível que depois de 1 segundo ele já esteja no ponto zero, né? Aí ele continua se movendo, olha, tá vendo? No instante 2 segundos ele está na posição 3 metros da trajetória, continua vindo para frente, no instante 3 segundos ele está na posição 6 metros da trajetória. Então, esse é um esqueminha, né, parecido com o que vocês vão pegar em alguns exercícios aí. Queria mostrar para vocês, nesse esqueminha, os intervalos de distância de tempo, que a gente vai chamar de delta. A gente vai chamar de ΔT, o intervalo de tempo, e vai chamar de ΔS, o intervalo de posição. Tá? Esse intervalo de posição aqui a gente vai chamar muitas vezes de distância percorrida, né? Vai coincidir porque ele vai estar andando numa linha reta. Então, o intervalo de um lugar até outro vai dar exatamente a distância que foi percorrida, né? Isso acontece em linhas retas. Se a gente tivesse trajetórias curvas, aí já teria alguns problemas aí que a gente teria que conversar. A gente vai conversar mais para frente, né? Mas é isso. Então vamos entender o que significa esse ΔT, esse ΔS, porque vai aparecer nos nossos exercícios, né? Então a gente usa essa letrinha delta, né? Essa letrinha do alfabeto grego, a quarta letra do alfabeto grego, que parece um triângulo, né? Só que não fecha aqui embaixo. O delta parece um triângulo. Nossa, tá muito ruim aqui, gente. Parece um triângulo assim, mas ele não chega a fechar aqui embaixo. Tá bom? A gente usa essa letrinha para indicar, então, intervalos entre uma coisa e outra. Tá? A gente vai usar para representar intervalos. Em matemática é usado para representar o discriminante lá da equação do segundo grau, né, da fórmula de Bhaskara. Tem várias utilidades aí essa letrinha grega, né? Mas para a gente aqui vai indicar intervalo. Então, se eu quiser medir um intervalo de tempo, por exemplo, aqui, ó, da onde o carrinho estava aqui no começo até aqui na frente, ó, até essa posição aqui, tá vendo? Eu posso querer saber quanto tempo levou, e aí eu vou fazer o cálculo do ΔT, intervalo de tempo. E como é que a gente calcula, então, qualquer intervalo? Sempre pegando a medida final menos a medida inicial. Nesse caso, eu faria 2 menos 0.
Ah, então levou 2 segundos aí entre o instante 0 e o instante 2 segundos, né? Poderia querer medir, por exemplo, do 1 até aqui, ó, onde ele estava aqui até aqui na frente. Mesma coisa, né? Bom, o intervalo aqui nesse caso seria, de novo, aqui, ó, um intervalo de tempo, a medida final menos a medida inicial. Ah, levou 2 segundos também. Nesse trecho daqui até aqui, ele levou 2 segundos também. Se eu tivesse pegado aqui, né, desse ponto aqui, né, da posição 3 metros aqui até a posição 6, o tempo seria de 1 segundo só, né, de 2 até 3, 1 segundo. Então, intervalo de tempo é isso, tá bom? Sempre que ele falar, então, de cálculo de intervalo de tempo, nós vamos pegar o instante que ele chegou na posição final, né, menos o instante que ele saiu da posição inicial, tá bom? E vamos determinar esse intervalo. E é o intervalo de posição, então, que a gente chama também de distância percorrida nesses casos, né? Olha aqui, ó. Vamos supor que ele tenha saído daqui e chegou aqui. Como é que eu vou determinar a distância que ele percorreu? Mesma coisa, né? Pego a posição final dele, onde ele chegou, e tiro a posição inicial. Ah, mas a posição inicial era menos 2. Não tem problema. Ó. Isso daqui dá mais, né? E 3 mais 2 é 5. Então, ele percorreu 5 metros nesse pedaço. É verdade isso? Não, é 1, 2, 3, 4, 5 metros. Né? Daqui até aqui. Se a gente não errar a regrinha de sinal, nada disso, a gente consegue usar então esse método para descobrir a distância que foi percorrida. Tudo bem? Aí, quando ele estava aqui, teve um momento em que ele estava nessa posição. Né? Vamos determinar a distância que ele percorreu agora até aqui, até a posição 6. Um outro ΔS. Né? Agora o ΔS vai ser 6, que é onde ele chegou, menos 1, que é da onde ele saiu. Ah, ele também andou 5 metros, então, dessa posição até aqui. Né? Então, essas medidas, né, de intervalo de posição e intervalo de tempo vão ocorrer o tempo todo. Eu acho que a maioria de vocês não vai ter problema, né, em calcular esses intervalos aí. Então, algumas vezes já vai ser dado no exercício, ele já vai falar o móvel andou tantos quilômetros, andou tantos metros, e aí a gente já vai saber essa distância que ele percorreu. Mas em algumas situações ele vai mostrar esquemas desse tipo, assim, por exemplo, e a gente vai precisar, então, olhar, né, e fazer esse cálculo simples aí para perceber as distâncias que ele percorreu e os tempos que ele não levou para percorrer. Tudo bem? Então essa é a primeira coisinha que eu queria mostrar para vocês, os intervalos de distância e de tempo. E aí eu já vou para o conceito de hoje, então. Né? Quando a gente relaciona o intervalo de posição dele, né, a distância que ele percorreu, com o tempo que ele levou para percorrer, né, ao fazer essa comparação entre essas duas medidas, a gente tem o que a gente chama de velocidade média. Tudo bem? Nós estamos falando aqui de velocidade escalar média. A ideia é não se preocupar muito com isso por enquanto. Né? Eu não vou falar sobre a característica vetorial da velocidade nessa aula, tá? Talvez eu comente alguma coisa no último exemplo aí, porque ele vai perguntar alguma coisa, mas a ideia é a gente focar na velocidade escalar média. Então, quando nos exercícios, né, estiver pedindo velocidade média, em alguns exercícios ele vai chamar de velocidade escalar média, em alguns exercícios ele só vai chamar de velocidade média, mas a gente vai entender também que é a velocidade escalar média que ele está pedindo, tá? A gente não conversou sobre isso nas primeiras aulas, mas as grandezas físicas elas podem ser de duas formas. Vamos comentar rapidinho isso aqui. Uma grandeza física, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma grandeza escalar, mas ela pode ser uma grandeza vetorial. Nós vamos conversar melhor sobre isso quando eu falar sobre os vetores, numa aula específica, tá? Mas assim, ó, a diferença é que a gente sabe, né, que grandezas são coisas que a gente pode medir, né? Então, distância, tempo, velocidade são grandezas, porque a gente pode fazer medições. Mas grandezas escalares são aquelas que não precisam que a gente conheça direção
e sentido. Então, não precisa de direção e de sentido. É o caso, por exemplo, do tempo, né? Então, o tempo, se eu falar para vocês que alguma coisa durou 5 segundos para acontecer, ninguém vai me perguntar se é 5 segundos para a direita, 5 segundos para cima, 5 segundos para baixo, né? 5 segundos, só o número e a unidade de medida já representam bem a medição que foi feita, né? Isso acontece com a massa também, com a maioria das grandezas que a gente vai estudar. Mas só que algumas grandezas, a direção e o sentido são importantes. É o caso, por exemplo, da velocidade, né? Então, essa velocidade, né, na verdade, ela é uma grandeza vetorial, porque é importante que a gente conheça, na maioria dos exercícios, importante que a gente conheça a direção e o sentido, né? Então, não, aqui não precisa e aqui precisa da direção e sentido, né? Então, dizer que o móvel está com uma certa velocidade e não dizer para que direção e para que sentido, fica incompleta a medição, né? Mas, nos nossos primeiros exercícios, então nessas primeiras aulas, nós não vamos estar preocupados aqui com direção e sentido da velocidade, tá bom? A maioria dos exercícios vão acontecer numa trajetória reta, em que o sentido é o sentido da trajetória, e aí a gente não vai ter problema com isso. Então, é por isso que nós vamos entender as velocidades aí que nós vamos estudar nessa aula, né, como velocidades escalares. Então, velocidade normalmente seria vetorial, mas a gente chama a velocidade de escalar quando a gente não está preocupado com a direção e com o sentido dela. Tá bom? Então, como a gente não vai se preocupar com isso, né, porque a gente ainda não estudou os vetores, então, por enquanto não vai importar, a gente pensa na velocidade do ponto de vista escalar. E aí interessa para a gente, então, que a velocidade escalar média, ou apenas velocidade média, é a razão aqui, ó, tá vendo? De comparação entre a distância percorrida, né, e o tempo que levou para percorrer. Lembrando que a distância percorrida é isso, né? A posição final menos a posição inicial, então uma trajetória reta, como a gente vai estudar, e que o tempo a ser percorrido é esse, né? O tempo final menos o tempo inicial. Aqui eu estou usando uma notação que eu vou usar muito dentro dos exercícios das próximas aulas. Eu estou usando a posição final do móvel, onde ele chega, só um S. E posição inicial eu faço essa bolinha junto, a gente pode chamar de S0, tem gente que chama de SO, né? Tá bom? Então, S0 ou SO, quando eu faço essa bolinha junto é para dizer que é o início. Então, quando eu pego a medida, o lugar onde ele estava no final, tá vendo? Menos onde ele estava no começo, eu acho o ΔS. E quando eu pego o tempo onde ele estava no final, menos o tempo do começo, eu acho o ΔT. Né? E quando eu faço a divisão, eu tenho a velocidade média. Vamos ver isso dentro dos exercícios, né? Essa parte é bastante importante, gente, porque algumas coisas que eu vou fazer agora nos próximos slides, né? Eu vou mostrar alguns exemplos, a gente vai usar para sempre, né, dentro da física. Então, em todas as outras aulas de física, quando eu mostrar para vocês uma grandeza nova, né, sempre vai aparecer uma relação matemática nova também, vai mudando a letrinha, vai mudando, né, o conceito, mas a ideia do trabalho matemático, o mecanismo, vai ser praticamente o mesmo sempre. O jeitão de resolver exercícios, né? Então é isso que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa aula, tá? A forma que eu vou usar para resolver os exercícios e que eu vou pedir para vocês também fazerem, né? Eu costumo comentar que é com esses exercícios mais simples que a gente treina alguns fundamentos, né? A gente tem muito aluno que acha assim, quando o exercício é fácil, a gente pode fazer de cabeça, né? E aí não precisa de organização para fazer. Mas eu queria comentar com vocês que agora, né, esse momento, o começo aí do conteúdo, é o melhor momento para a gente treinar os fundamentos, treinar a organização, treinar o texto matemático. Tá? Então, o texto matemático ele é tão importante
quanto o texto que você está fazendo lá em português, por exemplo, escrevendo uma redação, né? Então, quando você escreve uma redação, por exemplo, você não está escrevendo para você ler, você está escrevendo para que as outras pessoas consigam entender o que você está pensando, né? Então você tem que ter normas, né, ortográficas, né, toda aquela coisa das regras, né, para você escrever bem. Da mesma forma, dentro da matemática e dentro da física, nós vamos precisar de algumas regras, de alguma organização, para que o que a gente escreva as outras pessoas possam entender. Né? Isso é muito importante. Tá? A gente nunca escreve só para a gente. Quando a gente registra alguma coisa, a gente tem que registrar de uma forma que as outras pessoas também possam entender o que está ali, o que foi pensado, né? Passo a passo, sem pular nada, porque quando a gente pula alguma coisa, a pessoa que vai ler pode não entender esse, né, buraco no meio do raciocínio. Tá? Isso não deve acontecer na hora que a gente escreve. Independente se é no caderno de vocês, aonde é, tá? Sempre importante escrever com organização. Então é isso que eu gostaria de colocar agora nos próximos exemplos, né, que são os primeiros onde a gente vai usar uma relaçãozinha matemática. E depois, daqui para frente, vou fazer isso o tempo todo, tá? Eu sempre percebo que as pessoas que não escutam, né, essa primeira conversa, e teimam em fazer a coisa de cabeça e sem organização, vão sofrer com isso um pouco mais à frente, quando pegarem exercícios que precisam dessa organização, que não dá mais para fazer de cabeça. Então é muito legal a gente treinar agora, né, nesses exercícios mais simples, todo esse processo, essa organização, para que não falte isso daí quando vocês realmente precisarem. Tá bom? Vamos lá. Esse é o primeiro probleminha, então. Ele fala o seguinte, ó, um ônibus percorre uma distância de 180 km em 2 horas e meia. Calcular a velocidade escalar média, que ele usa o termo escalar média, mas se ele não tivesse usado, a gente ia pensar dessa mesma forma, uma velocidade média escalar, quer dizer, considerando, né, sem se importar com direção e sentido, né? Com mudanças na direção e no sentido, por exemplo. A velocidade escalar média do ônibus em metros por segundo durante esse percurso. Então, vejam, ele quer saber a velocidade, né? E quer saber em metros por segundo. Como é que nós vamos fazer isso daí? A gente tem duas possibilidades. A gente pode trabalhar com as unidades que aparecem e no final fazer a transformação de unidades, né? Já aprendemos a fazer isso em aulas anteriores. Ou a gente pode transformar antes e já trabalhar com as unidades transformadas. Tá? Eu vou fazer assim, nesse exercício eu vou trabalhar com as unidades como elas aparecem e vou transformar no final. E depois eu faço o contrário num outro exemplo, tá bom? Isso depende muito do que vocês vão querer fazer, isso não faz muita diferença. Vamos lá então? Olha lá, a primeira coisa é anotar as informações, gente. É ler o probleminha e anotar as informações. Identificar cada medida que aparece aqui, ó, no probleminha, o que é cada coisa e anotar isso. Se a gente não fizer isso, toda hora que precisar pensar no problema, a gente vai ter que voltar para o problema, ler de novo tudo para poder entender. Então é legal que anote, porque daí não precisa ficar lendo o problema. Esse aqui é curtinho, né? Mas se a gente pega um problema, às vezes a gente pega um problema muito grande, um texto, né? A gente pega aí problemas do Enem, por exemplo, né? A gente vai ter textos enormes. Então, se a gente não fizer anotações aqui das informações, não organizar, a gente vai ter que ficar lendo muitas vezes a mesma coisa. Isso aí é perda de tempo, né? Isso é muito errado. Então, vamos tentar fazer organizado. Ó, o ônibus percorre uma distância de 180 km. O que é essa distância, então? É o ΔS. Tá bom? É o intervalo de posição, 180 km. Não está falando aí que ele saiu de um lugar e chegou em outro lugar, né? Mas ele já está dando a distância, então não importa de onde ele saiu e aonde ele chegou. A distância que ele percorreu é 180 km. Da mesma forma, ele fala que fez esses 180 km num tempo de 2 horas e meia. Então vejam que o tempo também, ele não deu o instante que ele saiu, o instante que ele chegou. Ele já falou o tempo que passou e eu já tenho um intervalo então dado aí. Não precisei fazer a continha desses intervalos, tudo bem? Bom, agora qual que é o nosso problema? Então eu resolvi que eu vou usar as unidades
mais ou menos como elas estão aqui, e no final eu faço a transformação. Eu sei transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, usando uma regrinha prática. Posso fazer isso no final, e aí eu tenho o resultado em metro por segundo. Mas eu preciso então que os números estejam em quilômetros e horas aqui. Problema único, né, aqui no começo é que o tempo está em horas e minutos. E eu não posso, isso não dá para fazer, tá? Trabalhar com uma mesma grandeza medida de duas formas diferentes. Isso nunca, tá bom? Então a gente sempre vai procurar botar uma única medida aqui. Então 2 horas e meia, né, 2 horas e 30 minutos, pode ser escrito como 2 horas e meia desse jeito, gente. Agora está só em horas, ó. 2 horas e meia hora. Meia hora é 0,5 horas, né? Então, 2 mais 0,5, 2,5. 2 horas e meia, escrito só com horas, tá vendo? Que eram horas e minutos, aqui é só hora. Tudo bem? Tem que prestar atenção nisso, porque se eu tivesse, por exemplo, 2,3 horas, como vamos melhorar isso daqui? Se eu tivesse, por exemplo, 2 horas e 15 minutos, tá vendo? Isso não é 2,15. Não dá para fazer isso, isso é errado. Seria 2 horas e mais 15 minutos. 15 minutos é 1/4 de horas, né? 15 minutos é 1/4 de horas. Metade da metade de uma hora, né? Então é 1/4 de hora, isso aqui é 0,25 horas. Então 2 horas mais 0,25 fica 2,25. Veja como é que ficaria então 2 horas e 15 minutos, ó, 2,25 horas. Então, prestar bem atenção, né, para fazer esse tipo de transformação, não é só colocar a vírgula não, tá? Precisa transformar de minutos para horas e depois somar com as horas que já estavam cheias aqui. Essa transformação de minutos para hora, né, ela pode ser feita usando regrinha de 3, nós já vimos isso na primeira aula lá de transformações, né, usando regrinha de 3. Se uma hora equivale a 60 minutos, então 15 minutos são quantas horas? A gente faz a continha em x e consegue chegar em esse 2,25. Bom, então só uma observação, isso aqui não vai importar agora, mas é uma observação. Então 2 horas e meia, 2,5 horas. Agora eu tenho quilômetros e horas e eu posso fazer o cálculo da velocidade. Veja, copia a fórmula, velocidade é distância pelo tempo, e agora substitui os valores na fórmula. Pode ser na frente, posso colocar um igual aqui e fazer na frente, posso fazer embaixo também. Nesse caso que eu quero saber a velocidade, eu poderia fazer na frente, ficava até mais fácil. Vou fazer aqui na frente. Ó. A distância percorrida é 180 km e o tempo 2,5 horas. Tudo bem? E aí basta fazer a divisão, né? Então se eu fizer a divisão aqui, 180 dividido por 2,5, por 2,5, essa continha dá 72. 144 mais... isso aí. 72 km por hora. Bem, faz a continha de dividir e chega no resultado. Só que assim, isso aqui já seria a resposta, mas ele pede a velocidade em metros por segundo. Então eu posso fazer aqui no final. Né? A gente sabe que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Então eu faço a divisão e escrevo a resposta em metros por segundo. Tudo bem? É isso o primeiro probleminha, então. A outra saída seria passar esses 180 km para metros, escreveria 180 mil metros. Essas 2 horas e meia para segundo, né, teria 3.600, 7.230 aqui, né? Não, 30 não, 3 vezes 6, 18, 1.800, 7.300 e pouco. Pegaria aqui, né, faria a continha, transforma isso aqui em segundo, junta tudo, aí pega todo esse tanto de segundos aqui, coloca aqui embaixo, ó, tá vendo? Esse 180 seria 180 mil, ficaria um número bem grande em cima, bem grande embaixo, mas que dividindo daria 20, do mesmo jeito. Tá? Chegaria aqui em metros por segundo, não precisaria nem fazer a transformação, mas eu trabalharia com números muito grandes. Então, por isso que eu optei por fazer assim, com números menores, e depois fazer a transformação. Bom, vocês podem escolher esse caso aí.
Então, observem, pessoal, eu li o probleminha, anotei os dados, olhei para os dados para ver o que precisaria ser arrumado antes de começar o exercício, copiei a fórmula, substituí e fiz a continha. Tá bom? Então é isso que tem que ser feito nos exercícios. Quando eu falo resolver um exercício, é fazer tudo isso, não é chegar na resposta dele. Fazer todo esse processo aqui. Bom? Então quando eu pegar exercícios aí, né, para corrigir, quando vocês me mandarem exercícios dessa aula, né, eu vou olhar para eles e eu quero ver resolvido, eu não quero ver respostinha direta, até porque essas respostinhas aqui tem até no material de vocês, para vocês poderem conferir, ver se está dando certo, né? Então não é isso aqui que importa para mim, é toda essa resolução, o que vocês pensaram para chegar no resultado, né? Olha aqui, ó, vamos ver um próximo exercício? Esse probleminha, então, ele fala de um carro que mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora, tá? Esse vírgula zero é só para mostrar que é 72 cravado, que não tem nada de decimal. Às vezes ele faz isso para mostrar que é exatamente 72. E se ele não colocar isso daqui, a gente poderia imaginar que 72 foi resultado de uma aproximação, né? E não foi, ó, tá vendo? Tá cravadinho aqui. Mas isso não faz diferença, a gente vai usar só o 72. Então, nesse exercício, olha, esse primeiro número que aparece é a velocidade dele. Vamos anotar aqui, ó. A velocidade média, 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos ele percorre em quilômetros. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho o tempo em que ele ficou andando. Foi 1 hora e 10 minutos. Vejam que, de novo, vou precisar minutos, né? Vou precisar arrumar esse tempo, porque não pode ter horas e minutos assim. 10 minutos, né, é 1/6 de hora, ficaria quebradinho aqui. Eu acho que não compensa fazer a transformação para segundos, né? Então, o que eu vou fazer? Desculpa, para deixar tudo em hora não compensa. Eu vou fazer a transformação já em metros e segundos. Mesmo ele não pedindo, tá? Ele não está pedindo aqui, ele fala que quer em quilômetros e tal. Mas eu vou fazer porque eu acho que vai ficar mais fácil por causa desses números. Vocês poderiam fazer, como foi feito no exercício anterior, né? Deixar em quilômetros aqui e deixar em quilômetros por hora, né? E passar esses 10 minutos, transformar em horas, né? E juntar com esse 1 aqui. Né? E aí teria um número de horas aí poderia fazer. Mas eu não vou fazer assim não, eu vou transformar. Olha, 72 km por hora, a gente acabou de fazer no exercício anterior, né? O mesmo número, isso aqui dá 20 metros por segundo. 1 hora e 10 minutos, em termos de segundos, ó, 1 hora são 60 minutos, mas 60 minutos, cada minuto com 60 segundos, então 1 hora são 60 vezes 60 segundos. Então são 3.600 segundos. Mais, aqui ó, 10 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, 10 minutos teriam 60 vezes 10, teriam 600 segundos. Né? Então, eu teria aqui ó, um total, né, de 3.600 mais 600, eu teria 4.200 segundos. Agora sim, eu vou fazer minha continha, eu tenho valores em metros, e em metros por segundo em segundo, né? E agora eu vou fazer minha continha. Atenção nessa continha, pessoal. Ó, então já arrumei as unidades da forma que eu queria, metros, segundos, né, unidade internacional. Agora eu vou copiar a fórmula, olha, distância pelo tempo. Tem gente que não gosta de fazer essa cópia da fórmula, mas é muito importante. Cada vez que eu copio, eu lembro um pouquinho dela. Vai chegar um momento em que eu não vou precisar consultar isso aqui em lugar nenhum, porque eu vou estar lembrando dela toda vez, né? Olha, vamos substituir agora o que eu tenho. Nesse exercício eu tenho a velocidade e o tempo. Tenho essa medida e essa daqui. Não sei se compensa fazer na frente, aqui eu vou fazer embaixo, acho que fica mais organizado. Olha, a velocidade é 20, vou colocar aqui. Igual. Tracinho da fração. Veja que eu estou fazendo, ó, velocidade 20. Igual, igual. Traço da fração, traço da fração. Em cima vai a distância percorrida. Isso eu não sei, é a pergunta do exercício. Vamos deixar ela aqui, ó. Embaixo vai o tempo, mas o tempo eu tenho, é 4.200.
Tudo bem? E agora eu vou calcular, então, o que está faltando, a distância percorrida. Como é que eu faço a continha quando eu tenho essa situação? Eu multiplico em x, ó. Imagino que tem um aqui embaixo e faço a multiplicação em x. Veja, a distância vezes 1 é ela mesma. E aí, do outro lado, eu faço também a multiplicação. Faço 20 vezes 4.200. Tudo bem? Fazendo essa continha, 2 vezes 42 é 84, tem mais 3 zeros aí. Então, essa é a distância percorrida. Agora, atenção, eu trabalhei com metros e segundos, tá vendo? Então, no final, a minha distância percorrida é metro. Isso é muito importante, tá? Eu esqueci, inclusive, de comentar aqui. Deixa eu voltar aqui e comentar rapidinho com vocês. Olha aqui, ó. Distância no sistema internacional é medida em metro. Tempo é medido em segundo. Por isso que a unidade padrão para a velocidade é o metro por segundo, tá vendo? Ó, da mesma forma que eu faço aqui uma medida de distância por uma de tempo, eu faço também as unidades. Metro por segundo, tá bom? Então, nesse exercício aqui, nós estamos trabalhando com metros por segundo, com segundo. Então, tudo no sistema internacional. Então, no final, achei uma distância. Como é que eu meço distância no sistema internacional? Em metros. Então, eu sei que esse valor que eu achei é em metros. Mas a pergunta é, quantos quilômetros, olha, foi percorrido? Ah, é só passar isso aqui para quilômetro. Lembra lá da escalinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu estou aqui no quilômetro, quero chegar no metro. Ó. 3 casas para a direita. Desculpa, estou fazendo o contrário aqui, né? Eu estou no metro, quero chegar no quilômetro. Então, ó, 3 casas para a esquerda. Então, vou pegar aqui a vírgula e puxar 3 para a esquerda. Isso aqui é o mesmo, então, que 84 quilômetros. Na verdade, né, para a maioria dos casos, a gente nem precisa da escalinha, na verdade, né? 84 mil metros é 84 quilômetros, porque cada 1.000 metros é 1 quilômetro, né? Então, pela lógica, fica bem mais fácil. E aí a gente consegue marcar a resposta correta aqui. Então, vejam que o segundo exercício é muito parecido com o primeiro, só que como ele não estava perguntando a velocidade, então eu tinha a velocidade, eu coloquei ela, tá vendo? Depois que eu anoto todas as informações, o que está faltando eu vou achar. E como é que eu acho? Fazendo a continha em x, para poder deixar sozinho o que a gente quer saber. Né? Então, ó, ΔS vezes 1 é ΔS, 20 vezes 4.200, né? 84 mil, e aí chegamos na distância. Vamos lá, vamos para mais um exercício. Esse daqui a gente já comentou em aulas anteriores, mas eu quis colocar só para reforçar. Transformação de quilômetro por hora para metro por segundo, ou de metro por segundo para quilômetro por hora, pode ser feita usando essa regrinha prática. Né? Nós vimos que a regra prática é muito útil, mas em algumas situações a gente pode usar a lógica também. Né? Nós já vimos como fazer essa transformação usando lógica. Mas vamos fazer aqui usando a regrinha, então. Então, ó, 108 km por hora, eu quero passar para metro por segundo, como é que a gente faz? Então, ó, de quilômetro por hora para passar para metro por segundo, eu divido por 3,6. Por 3,6. Então, vou fazer 108. Então, vou pegar aqui o 108 e vou dividir por 3,6. Isso aqui dá 30. Então, em metros por segundo, 30 metros por segundo. E na letra B, eu vou pegar o 20, e se eu estou em metro por segundo e quero passar para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. 3,6. Isso aqui dá 72 quilômetros por hora, né? Então, só para lembrar aí que a gente pode usar desse recurso, né? Tanto para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, como para passar de metro por segundo para quilômetro por hora. Em alguma situação a gente pode querer fazer isso também. Vamos para o último exemplo, gente. Bastante exemplo nessa aula, tá? Porque é uma aula legal aí para a gente aprender a fazer com ordem, né, as coisas. Esse último exemplo é para poder falar sobre aquela coisa que eu comentei com vocês, da velocidade, na verdade, não ser escalar, né? É uma grandeza vetorial.
Então, às vezes, pode ser que eu queira pensar dessa forma. Isso não vai acontecer nos exercícios de vocês. A gente só vai pensar da forma escalar, mas eu quero mostrar para vocês aqui uma situação. Imagina um ciclista que está percorrendo o trecho de uma ciclovia, indo do ponto A até o ponto C e retornando ao ponto B. Então ele sai do A, da posição 200 metros, vai embora aqui, ó, e quando ele chega lá na posição 1.200 metros, ele volta até a posição 800 metros. Tá vendo? Ele faz um percurso de ida e aí ele volta um pedacinho até o ponto B. Sabendo que ele gasta 100 segundos para completar o percurso, veja, eu tenho todo esse tempo aqui, ó, o tempo total dele eu tenho. 100 segundos até chegar no B aqui. Determine, ele faz duas perguntas. Vamos lá, vamos responder a letra A. A letra A é a pergunta que interessa para a gente nessa aula, que foi feita em todas as anteriores também. A velocidade escalar média. E nós vamos pensar, então, que é preciso aí determinar, né, velocidade escalar média fazendo a distância percorrida pelo tempo. Tudo bem? Como a gente fez nos exercícios anteriores. Mas a questão aqui é a seguinte. Qual foi a distância percorrida? Então vejam, ó, que se eu quiser fazer a continha agora, usando a definição de ΔS que eu passei para vocês, ó, que é a posição final menos a inicial, vejam aqui, a posição final dele é 800, a inicial é 200. Então se eu fizesse a continha de menos 800 menos 200, eu teria 600 metros. Agora, esse ciclista, ele andou 600 metros, pessoal? Será que a distância percorrida coincide com essa medida que eu achei aqui, 600 metros? Na verdade, não, né? A distância percorrida foi toda essa distância aqui de 200 até 1.200, 1.000 metros, e depois ele andou ainda mais aqui, ó, do 1.200 até o 800, tá vendo? Ele andou mais 400 metros aqui. Ele voltou 400 metros. Então ele andou 1.000 e mais 400, aqui andou 1.400 metros. Né? Então a ideia é a seguinte, ó. Como ele está perguntando velocidade escalar média, então esse escalar, né, nós estamos fazendo em todos os exercícios assim. Ele manda a gente ignorar essa mudança de direção aqui que houve, tá vendo? Porque mudanças de direção estão previstas em grandezas vetoriais, não em grandezas escalares. Se a gente desconsiderar que ele mudou de direção, é como se o ponto B tivesse aqui para frente, e ele tivesse andado os 1.000 e depois tivesse andado mais 400 aqui para frente. Tá vendo? É isso que ele andou, na verdade. A gente desconsidera que ele mudou de direção. Tudo bem? E aí a continha ficaria desse jeito, ó. A distância percorrida dele seria, olha, 1.000 metros, que seria aqui, ó, 1.200 menos 200, né? O ΔS não é um menos o outro. Então faria esse trechinho, 1.200 menos 200 dá 1.000 metros aqui, ó. E depois, aqui, ó, 800 menos 1.200 dá menos 400, mas é só porque voltou para trás. Na verdade, a distância aqui é de 400 metros, né, de B até C. Então, se ele andou 1.000 e depois andou 400, independente se ele andou para trás ou para frente, porque é escalar, não interessa a direção e sentido, ele andou 1.400 metros. Então, aqui ele andou mais 400, né, num tempo de 100 segundos. Ele andou 1.400 metros em 100 segundos. Isso aqui vai dar 14 metros por segundo. Né? E está determinada a velocidade dele. Então, isso é a velocidade média que a gente está calculando, que interessa para a gente, mesmo numa situação dessa. Né? Só que ela gera essa confusão. Então, se a velocidade, nesse caso aqui, se ele tivesse perguntado qual é a velocidade média, tá vendo? Ele tirou o termo escalar daqui. Então aqui a gente poderia imaginar que ele quer a velocidade mesmo, a velocidade vetorial média. Né? Então, nesse caso eu teria que pensar nessa mudança de direção. E aí ele muda de direção e aí valeria esse cálculo aqui de 600 metros. Tá? E aí esses 600 metros já não é mais a distância toda percorrida. É só a posição final menos a inicial. Né? E aí a continha, veja, numa letra B, então isso não vai ser feito, hein, pessoal, nos nossos exercícios. Mas, ó, o cálculo de velocidade aqui, ó, poderia pensar da mesma forma, mas agora é do ponto de vista vetorial.
Então essa setinha ela indica que isso aqui é diferente, tem que considerar, né, que foi e voltou e tal. Isso aqui a gente vai conversar mais à frente, tá? Sobre os vetores. Mas olha, aqui eu teria 600 metros, que é essa continha aqui. Tá vendo? Medida final menos inicial, dividido por 100. Eu teria, então, 6 metros a cada segundo. Veja que a verdade da coisa aqui, né, é essa daqui, né? O carrinho aqui, o ciclista, na verdade, ele percorre, em média, 14 metros a cada segundo. Para andar tudo isso que ele andou aqui, ó, ele andou cerca de 14 metros a cada segundo. Como essa velocidade é média, então eu não posso afirmar que o tempo todo ele andava 14 metros a cada segundo. Às vezes ele pode ter acelerado mais, né? Pegou uma descida aqui, aí depois pega uma subida e ele anda mais devagar, mas em média é como se ele tivesse o tempo todo andado 14 metros a cada segundo. Tá bom? Isso que é velocidade média, né? É o jeitão que ele está andando aí, cada pedacinho a cada instante, né? Então é como se ele estivesse sempre andando 14 metros a cada segundo, e não desse jeito, né? Isso aqui não vale muito para essa situação. Mas é uma situação que eu queria comentar com vocês aí, do ponto de vista vetorial da velocidade. Tá bom? E aí, com isso, a gente encerra então essa conversa, tá, pessoal? Gostaria que vocês fizessem, né, todas as atividades dessa aula. Essa aula tem bastante exercício, mas porque precisa ser bem entendida, né? Por favor, façam os exercícios, né, com resolução. Se precisar fazer um esqueminha, faz um esqueminha, né, para poder entender melhor. Anota informações, olha aqui, ó, né? Anota informações, arruma a unidade se precisar, fórmula, substitui na fórmula e aí faz a continha que precisar para resolver, tá bom? Façam tudo o que vocês puderem. Se aparecer alguns exercícios que dificultaram muito, que talvez não saia, a gente vai conversar sobre esses exercícios no momento lá da correção, né? Então a gente conversa, corrige tudo, tira dúvidas, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês aí. E obrigado pela atenção, então, e até a próxima, pessoal.